Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Minas Gerais em alerta para a Covid-19. Algumas regiões do estado enfrentam colapso e mais de 50 pacientes já foram transferidos. Patos de Minas confirma mais uma morte e cai taxa de ocupação hospitalar. Depois de professores, governo de Minas vai dividir doses por faixa etária e grupos prioritários. Imunização de educadores já começou em Vazante. Corpo encontrado no Rio Paranaíba era de homem de 52 anos que morreu por afogamento. Carro pega fogo na MGC 354 e chamas se alastram pela vegetação próxima. Pacientes reclamam de infraestrutura da UPA e Prefeitura de Patos de Minas promete iniciar reforma. Coronavac pode ser aplicada em crianças a partir de 3 anos na China. Cresce o número de pedidos de pensão por morte em Minas Gerais. Tem ainda nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Foi identificado o corpo do homem encontrado na manhã dessa terça-feira no Rio Paranaíba. Silvio Luiz da Silva, de 53 anos, havia saído para pescar e morreu por afogamento. Esse fato aconteceu na manhã desta terça-feira nas águas do Rio Paranaíba, próximo à Ponte do Bigode. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para registrar a ocorrência, juntamente com a Polícia Militar e a Perícia Civil, e também para fazer o resgate. Essa ocorrência entrou para o Corpo de Bombeiros por meio de um pescador que, em sua atividade diária, encontrou um corpo boiando, próximo ali das águas da Ponte do Bigode, e fez o acionamento do Corpo de Bombeiros. Então, nós deslocamos para o local, equipamos com material de busca e resgate, busca e salvamento, e um barco, para se adentrar lá o rio. E no local, a guarnição não encontrou dificuldades para resgatar o corpo. Em seguida, após o resgate do cadáver, a perícia compareceu no local. A informação é que trata-se de um homem que estava boiando no Rio Paranaíba, vestido com uma calça jeans, camisa de frio e botinas. É uma vítima do sexo masculino, e já estava boiando, não foi necessário nenhum trabalho de mergulho ou uma operação mais elaborada para resgatar esse cadáver. Um carro sofreu uma pane e pegou fogo nesta terça-feira na MGC 354, entre Patos de Minas e Presidente Olegário. O motorista percebeu o problema e parou o veículo às margens da rodovia. As chamas se alastraram e atingiram a vegetação dos dois lados da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no Brasil no último ano, durante a pandemia da Covid-19. O levantamento foi feito pelo Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em Patos de Minas, os percentuais, ainda altos, tiveram uma leve redução em relação ao ano anterior. No Brasil, em 2020, 24,4% das vítimas, ou 17 milhões de mulheres, sofreram violência sexual, psicológica ou física, o que significa uma estabilidade em comparação ao ano anterior. Em Patos de Minas, comparando com dados atuais, a situação se assemelha, uma vez que de janeiro a maio de 2020 foram 344 casos de violência contra a mulher e em igual período de 2021, a Delegacia da Mulher registrou 300 casos. Se a gente comparar o ano 2020, janeiro a maio de 2020, com janeiro a maio de 2021, na verdade, em Patos de Minas, nós tivemos uma redução de 15%. Alguns meses, como janeiro deste ano ou março, no total de procedimentos, teve um leve aumento. Mas, se somar os 5 meses, no total, houve uma redução. Curiosamente, este ano foram registradas mais ocorrências do que no ano anterior, sendo 811 contra 742. Mas, de acordo com a delegada, é preciso analisar que nem sempre os casos de violência são representados para dar andamento ao processo. Porque alguns crimes contra a mulher, como a ameaça, por exemplo, ela depende de representação expressa da vítima. Ou seja, eu fiz o boletim de ocorrência, ou eu acionei a polícia militar, mas eu não compareço na delegacia para me formalizar uma representação,
isso não gera um procedimento, ficou só a ocorrência em aberto. Ainda é a grande maioria. A gente tem um número muito maior de ocorrências do que procedimentos instaurados. A pesquisa Datafolha mostrou ainda que a cada 10 casos registrados, em 7 o autor da agressão é um conhecido da vítima. Contra a mulher, é violência doméstica, que seria relações amorosas, né? E violência familiar também, entre irmãos, filho com mãe, tem um número muito grande de violência doméstica, geralmente filhos drogados com a mãe. Então, isso tudo engloba a violência doméstica e familiar. A delegada da mulher orienta que as vítimas precisam estar cientes dos seus direitos e de que maneira devem agir quando a violência ocorrer. Uma violência mesmo real, uma ameaça ou uma lesão corporal, que são as coisas mais comuns, chamar a polícia militar na hora, 190. Por quê? A possibilidade de ocorrer a prisão em flagrante desse autor. Passado, não conseguiu prender, ele não foi localizado, a vítima ela tem que procurar uma unidade policial se ela quiser tomar providências criminais contra ele em relação ao fato. Da ameaça, ela tem 6 meses. 6 meses da data do fato para ela procurar uma unidade. E a lesão corporal, ela tem que vir para ser encaminhada para exame de corpo de delito e tomar as medidas cabíveis. Caso seja casos extremos, casos graves realmente, há a possibilidade de se pedir uma medida protetiva ao Poder Judiciário e aí a juíza, no caso, vai analisar se é caso ou não realmente está concedendo uma medida protetiva. A seguir aqui no News, Covid-19 em crianças, casos graves são pequenos. Preocupação é com as complicações pós-Covid e cresce o número de pedidos de pensão por morte em Minas Gerais. O número de pedidos de pensão por morte aumentou 106% em Minas Gerais na pandemia. Há algumas mudanças para ter direito ao benefício. Em um ano de pandemia, o número de pedidos de pensão por morte mais que dobrou em Minas Gerais. 4.325 beneficiários do INSS em Minas Gerais fizeram o pedido de pensão por morte em maio de 2020. Um ano depois, o número de requerimentos subiu para 106%, ou seja, 8.916, mais que dobrou. Os dados dos 5 primeiros meses deste ano já são 70% maiores do que o registrado no mesmo período do ano passado. A pensão por morte ela sofreu uma drástica mudança a partir de 13 de novembro de 2019, com a Emenda Constitucional 103. E como o sistema do INSS ainda não estava preparado, ainda não estava adequado para as modificações ocorridas, isso criou-se uma fila de espera. Os requerimentos, não só os de pensão por morte, mas os demais, eles ficaram represados. É um dos fatores. E o outro fator é em decorrência da pandemia. Em Patos de Minas não se tem um balanço sobre quais óbitos por Covid-19 geraram pedido de pensão por morte, mas o município está incluído no balanço estadual. Quem são os dependentes do segurado? Companheiro, companheira, esposo, esposa, filhos até 21 anos de idade. Se maiores de 21 anos de idade, eles têm que ser inválidos. Nós temos que analisar primeiro a relação que esse segurado tem com o INSS. Verificado isso, é possível fazer o requerimento do benefício de pensão por morte. Em relação aos documentos, são necessários apresentar documentos pessoais do requerente, do falecido, certidão de óbito, certidão de casamento ou declaração de união estável e certidão de nascimento ou CPF identidade dos filhos, se tiver. Importante dizer que se a pessoa não tiver a união estável reconhecida em cartório, realizada em cartório, é necessário apresentar pelo menos 3 provas dessa união estável, que pode ser comprovante de mesmo endereço, certidão de nascimento de filhos, dependência econômica no vínculo de emprego, que tem aquela declaração do empregado, que coloca a pessoa como dependente, seguro de vida, plano funerário. Então, nós temos uma vasta gama de documentos que é possível comprovar a união estável. Por fim, atentar-se às principais alterações e novas regras da pensão por morte. Mais de 2 anos de união estável ou casamento, ou segurado com mais de 18 meses de contribuição ao INSS, a duração vai depender da idade do falecido na hora do óbito. Com a entrada da reforma da Previdência,
A principal modificação no valor foi que agora não é feito mais esse descarte, nós não temos mais essa média aritmética dos 80 maiores salários. Faz-se uma média aritmética simples de todo o período contributivo. E ainda criou-se uma cota familiar. Por exemplo, se tiver a esposa sozinha, ela vai receber 60% do valor, que é a cota de 50% mais 10% para cada dependente. Como é só a esposa, então é uma cota só, ficando 60%. Se são um filho, vai para 70%, se são dois, vai para 80%, chegando-se a um limite de 100% desse valor. As crianças ainda não estão no Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus. Os casos graves da doença ainda são raros neste público. O que preocupa especialistas não são os sintomas em si, mas sim as complicações no pós-Covid. Dia de sol é dia de sair de casa para os pequenos. Muitos deles não usam máscaras, afinal, o equipamento de proteção não é obrigatório para quem ainda está com a respiração em desenvolvimento. Mas a Covid não é a única preocupação dos pais nos meses de outono e inverno. Nós estamos vendo que nessa época do ano, o que já é esperado, na verdade, é que aumenta o número de outros vírus respiratórios circulando. Então tem mais crianças gripadinhas e mais crianças internadas por causa de sintomas respiratórios. Mas isso não quer dizer que elas são por causa de Covid. Até o dia 1º de junho, 100 crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, infelizmente morreram por causa do coronavírus. Mas ao contrário de outros lugares do mundo, este público ainda não está sendo imunizado. As vacinas disponíveis no Brasil ainda estão sendo testadas em crianças e adolescentes e eles ainda não têm uma data prevista de imunização. Com as taxas de letalidade menores do que em pessoas mais velhas, crianças e adolescentes não foram incluídos nos testes iniciais dos imunizantes em todo o mundo. Que a doença não causa formas graves nas crianças em geral, isso é bastante excepcional, e elas não representam a principal fonte de transmissão como representam na gripe, por exemplo. São as crianças que contaminam toda a comunidade. Isso não acontece em relação ao Covid, né? Mas na medida que nós tenhamos vacinas aprovadas para as crianças, é ideal que elas sejam vacinadas também, para você fortalecer a imunidade coletiva da vacina. Mesmo com os baixos índices de letalidade da Covid em crianças, os sintomas principais são febre, tosse, dificuldade para respirar, dor de cabeça e diarreia. Eles geralmente aparecem de forma leve. A maior preocupação com o contágio é com o que vem depois, a síndrome pós-Covid. Que é uma síndrome inflamatória que cursa com febre alta e pode ser mais grave do que a infecção por Covid em si. Pode dar alteração cardíaca, levar à internação no CTI, é o que tem mais nos preocupados. Ela é rara, mas se aumentar o número de Covid na população geral e nas crianças, também aumenta a incidência dessa síndrome. O que é importante é a gente reforçar a prevenção. Se cuidar sempre, né? A China autorizou o uso de Coronavac em crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. É o primeiro país no mundo a aprovar a imunização de crianças, mas ainda não informou quando começa a aplicação das doses. A Pfizer vai ampliar os estudos e iniciar testes em menores de 12 anos. E começa nesta quarta-feira a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, 22 milhões de pessoas têm direito. São integrantes das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente, além de caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. Na sequência aqui no News, tem giro pelo esporte. Seleção brasileira joga para manter 100% de aproveitamento das eliminatórias. E colheita de café a pleno vapor. Na região, produção será menor. Vamos falar de futebol? Pois é, então vamos a um giro de notícias. A seleção brasileira entra em campo hoje pelas eliminatórias no último jogo antes da Copa América. Oitava rodada, eliminatórias para a Copa do Catar. Paraguai e Brasil se enfrentam às 9h30 da noite no Defensores del Chaco, em Assunção. O Brasil em boa fase, foram 5 jogos com 5 vitórias e há um amplo retrospecto contra a seleção paraguaia. Em 80 jogos,
47 vitórias do Brasil e apenas 11 derrotas. É mais um compromisso hoje à noite da seleção brasileira na prévia antes da Copa América. No Atlético, Keno está liberado pelo departamento médico. Voltou a treinar normalmente nesta segunda-feira, após mais de um mês de afastamento, aquela lesão na coxa esquerda. Foram 4 jogos de ausência: Fortaleza e Sport do Brasileirão, Remo na Copa do Brasil e o Laguaira na Copa Libertadores. Deve ser opção pelo menos no banco de reservas nesta quinta-feira, jogo da volta contra o Remo no Mineirão. E a partida entre Cruzeiro e Goiás, terceira rodada da Série B, sofreu alteração de horário, antes marcada para as 4h30 da tarde, no sábado, agora transferida para as 9 da noite. O pedido de mudança foi da TV, que detém os direitos de transmissão, para ajustes da grade. A colheita de café já começou, mas em alguns locais, como na região, nada de fartura. Antes do café chegar até as prateleiras dos supermercados, os grãos passam por vários processos. Depois de plantados, são colhidos. Entre os vários procedimentos que são submetidos está a secagem até esta máquina, que é o último procedimento antes de serem colocados e divididos em sacas. Esse cuidado ele começa lá no plantio, desde a escolha da genética, né, de forma a pensar na sustentabilidade, em variedades que tragam no seu DNA resistência ou tolerância a doenças ou até mesmo efeitos climáticos. Muita atenção nos detalhes. A gente nunca pode esquecer que nós estamos lidando com um alimento, e alimento precisa de cuidado. A projeção para a colheita deste ano em algumas regiões é de baixa, devido à bienalidade do café. A bienalidade do café é um fator fisiológico. Por quê? Porque o crescimento dos galhos ocorre em um ano, e no ano seguinte, esses galhos que cresceram esse ano irão dar flor e produzir no próximo ano. Por isso a bienalidade. E aí, o que acontece? Um café que produziu muito esse ano, mesmo com os cuidados de adubação e tratos fitossanitários, a tendência é do galho do crescimento vegetativo ser menor e no próximo ano ter uma colheita menor. Mas essa não é uma realidade de todos os produtores. Por aqui são 850 hectares plantados com café. E um detalhe, diferente de outros locais, neste ano esta fazenda apresentará alta na colheita. Comparado ao ano passado, 6.000 sacas a mais, ou seja, 30.000 sacas serão colhidas em 2021. No ano de safra alta, a nossa é baixa, e no ano de safra baixa, a nossa é alta. Que tem benefícios, né? Porque aí você pode aproveitar, né, as altas do mercado em anos de baixa, tendo a sua produção maior e sendo assim, né, tendo uma receita melhor. Bom, algo que é comum é a expectativa de boas colheitas, mas para isso o fator climatológico é essencial. No final de outubro, início de novembro, nós tivemos falta de chuva, o que prejudicou a florada, e além de um calor excessivo. Por ser um ano de bianualidade menor, né, de menor colheita, certo? Nós temos regiões que nós estamos esperando uma queda de produção em torno de 20, 30, outros municípios têm se falado até 40%. Entretanto, a maioria dos produtores está com uma safra baixa. E além do mais, o café também não está com um bom rendimento. Nos dias 11 e 12 de junho, a Medic Mais realiza o Botox Day, uma oportunidade incrível para você realizar aí o seu tratamento de harmonização facial, viu? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a Kessia Maísa, que é gestora da Medic Mais, também com a doutora Luana Rosa, que é dentista e especialista em harmonização facial, e a gente recebe também a paciente, que é a Moniele Mariana de Castro, que estão aqui, as três estão aqui para falar desse assunto. Boa noite, gente. Quais as vantagens aí do Botox Day para os pacientes que, claro, neste momento já estão se perguntando quando e onde podem participar? Boa noite, pessoal. Então, o Botox será dia 11 e 12, agora de julho.
É uma oportunidade para você aproveitar para ficar mais bonito, mais bonita para o Dia dos Namorados, ou até mesmo um presente, né, para os namorados, onde a doutora Luana vai estar fazendo as avaliações sem compromisso, com uma forma facilitada para os nossos pacientes. Bom, pessoal, como a Kessia falou, né, na próxima semana, nos dias 11 e 12, né, a gente vai estar lá na Medic Mais, atendendo os pacientes que têm aquele sonho de fazer harmonização facial, de deixar o rosto mais bonito. A gente vai estar lá pronto para avaliar e atender e explicar para vocês. E hoje a gente trouxe a Moni aqui, né, para a gente explicar o que é possível fazer com botox, com harmonização facial. E uma das queixas da Moni é o olhar caído, né, Moni? É, o rostinho de cansada. Isso. Ela reclama desse rostinho de cansada. Eu dei opção para ela da gente levantar o olhar dela com o botox, né? A gente vai conseguir melhorar. E também da gente fazer um preenchimento de olheiras, né? Para devolver esse volume que a gente vai perdendo com o passar dos anos, né? E aí eu convido vocês que têm algum incômodo no rosto, que não está satisfeito, para procurar a gente lá para a gente fazer uma avaliação. E toda mulherada, vamos lá na Medic Mais, a gente sempre tem o sonho de ficar mais bonita, de ter um bocão, uma sobrancelha arqueada, fazer uma harmonização facial. Corre lá que a doutora Luana vai explicar tudo direitinho para vocês e tem condições especiais e facilitadas para esse dia 11 e 12, não é isso? Isso. Do Botox Day, e vão estar todas lá esperando vocês. Doutora, e aí, qualquer pessoa pode fazer, qualquer idade, tem limitação, como é que funciona? Então, a gente fala que não existe, né, uma idade ideal para começar esses procedimentos. É a partir do momento que surge aquela primeira ruguinha, que a gente se olha no espelho e vê que às vezes está com aquela aparência mais cansada, que é a queixa da Moni aqui, né? Então, assim, é o momento que você já se olha e não consegue se ver, né, bem de frente ao espelho. Não existe idade certa, né? Ok, assim, é super fácil, né? O pessoal procurar a Medic Mais não tem dificuldade nenhuma, né? De forma alguma, fica bem localizado no centro da cidade, próximo à rodoviária velha. Pode estar ligando e agendando o seu horário, pode entrar no Instagram e nos solicitar também, que nós somos com a equipe preparada para atender vocês e estar agendando essa avaliação. Então não percam, né, o Botox Day. Obrigado, gente, pela presença, viu? Muito obrigada. Olha, a seguir aqui no NTV News, Patos de Minas confirma mais uma morte e cai taxa de ocupação hospitalar. Prefeitos da região endurecem medidas contra a Covid-19 e pacientes reclamam na infraestrutura da UPA e a Prefeitura promete, então, iniciar a reforma. Desde a semana passada, pacientes da UPA têm reclamado sobre a infestação de pernilongos. Mas não é só isso, não. Há crítica sobre a falta de higienização e da precariedade da estrutura. Gui Boaventura, esse é o assunto que a gente abre aqui a nossa análise da notícia de hoje. Você que já está conosco aí, a Prefeitura, inclusive, Gui, sobre isso, mandou uma resposta, né? Tem uma resposta da Prefeitura sobre essa situação, justamente para justificar aí, para falar dessa situação dessa infestação, né, aí em Patos de Minas, dessa infestação na UPA, onde muita gente reclamando aí que o pessoal estava sendo atacado lá pelos pernilongos, aquela história do pernilongos que a gente inclusive já falou aqui, ó. A nota diz o seguinte, que a atual gestão já recebeu, não é só a questão disso, né? Não é só a questão aí dos pernilongos, mas também da precariedade da estrutura. Sobre a precariedade da estrutura, a nota da Prefeitura diz que já recebeu a unidade nessas condições, está aí na tela a resposta da Prefeitura, e que desde o início trabalha no sentido de executar melhorias, e que a prova disso é que já está em andamento o projeto para a reforma do espaço. E esse vem sendo realizado em parceria com a Amapar, né? A previsão, de acordo com o texto, é de que a obra no local seja iniciada até o meio do ano. Além disso, já está aí, né? Deve acontecer, já está em andamento, né? O processo para a compra de licitação, né? Para a compra de novos imobiliários, dentre eles as cadeiras e os suportes para os exames, né? A nota diz também o seguinte, que sobre a infestação de pernilongos, a NTV já teria sido informada de que não há foco na UPA e que não há mosquitos do Aedes aegypti. A gente não citou Aedes aegypti aí nessas reclamações
A prefeitura é que acabou colocando isso no texto, né? E diz que o que compete ao Programa Municipal de Combate à Dengue é executado, ou seja, a limpeza de calhas na própria unidade e o monitoramento de áreas adjacentes por exemplo, né, com visita de agentes de endemias nos imóveis e o mutirão de limpeza nos lotes vagos. A prefeitura ainda coloca nesse texto aí que, sobre a presença dos pernilongos, não é uma questão pontual da UPA, né? Ela cita, por exemplo, nesse texto que algumas regiões da cidade, próximas aos córregos, têm aí enfrentado maior infestação desse inseto. Fato é, Gui Boaventura, antes de dar boa noite para você, que nós temos aí uma resposta da prefeitura para reclamações relacionadas aí à estrutura, relacionadas aí à infestação desses insetos. A gente também questionou a prefeitura porque é uma reclamação. Há reclamações também com relação ao espaço ali, os pacientes muito próximos, e também a higienização de materiais como suportes de braço, cadeiras ali, que entre um paciente e outro que utiliza aqueles materiais não estaria ocorrendo, né, os pacientes relataram isso, não estaria ocorrendo a higienização adequada desses materiais. Sobre isso a prefeitura não respondeu. Boa noite, Gui Boaventura. Boa noite para você, Laí, boa noite para o nosso telespectador. Que infelicidade, né, da Secretaria de Saúde e da própria prefeitura em enviar uma nota dessa aí, virando para trás. E olha, a gente falou tanto na eleição passada a respeito do o novo modelo de fazer política, o jeito novo de fazer política, tem que ser novo. Tá a mesma coisa, está acusando a administração passada. O problema não é mais da administração passada. O problema hoje que nós temos na UPA é da atual administração e não tem nenhuma justificativa. Absolutamente nenhuma justificativa. Governo precisa de parar de jogar pedra para trás. Governo precisa de parar de justificar os erros da sua administração, os problemas, vou amenizar a situação, os problemas da sua administração com a administração passada. Ora, vou começar pela questão do pernilongo. Está infestado de pernilongo lá dentro, num setor de saúde. Não pode. Ah, Gui, mas nós não sabemos, eu também não sei qual que é a solução, mas não pode. Não existe justificativa para que isso esteja acontecendo e acontecendo numa sequência. Ponto. Quem tem que dar jeito é lá o órgão competente da prefeitura. Não sou eu, não é você, não é o telespectador, não é o paciente que vai lá. Outra coisa. Ah, porque as obras, nós já recebemos assim, carecendo de reforma da administração passada. Poxa, o problema da administração passada foi da administração passada. O problema agora é dessa administração. Nós já vamos aí para 6 meses de administração, já passamos o 5º mês. E não tem justificativa. É preciso já ter, se o problema foi da administração passada, já tem que ter um projeto, já tem que estar indo atrás de verba, já tem que correr atrás da solução desse problema. E outra coisa, em terceiro lugar, e esse é o mais absurdo, querer justificar problema de protocolo e problema de higienização dentro da UPA. Poxa, nós estamos vivendo um momento em que o próprio governo vem todo dia aí propaganda não faz não, né? Mas vem todo dia aí nas mídias que são oferecidos, os espaços que são oferecidos para ele, e até na rede social, para falar que não pode aglomerar, para falar que tem que ter higienização, para mandar usar o álcool gel, para mandar usar máscara. E aí vai justificar a falta disso na UPA? Faça-me o favor, né? Não pode minimizar a situação, né, Gui? De maneira alguma não pode ser minimizado, como a prefeitura tentou aí nessa nota. Não tem jeito de minimizar isso aí. Esse é um problema grave e é um problema que precisa ser resolvido. Não precisa de ficar olhando para trás e falar que o problema foi da administração anterior. Foi.
agora é dessa administração. Agora o responsável é outro, e esse outro responsável precisa de fazer a política nova que tanto prometeu. E uma dessas coisas que vem com a política nova é essa prática da culpa por o que ficou para trás. Quem não está aí mais na mídia, ocupando espaço para se defender. Sabe, é complicado isso aí, não é legal, é preciso a gente levantar a cabeça e resolver o problema. Nós não podemos deixar a UPA na situação que está, a situação que você mostrou aí, e a situação, você viu a situação da parede que estava aí na imagem lá. Essa coisa que precisa ser resolvida já, ontem. Uma unidade de saúde não pode ter mofo na parede, não pode ter infiltração na parede, não pode ter mosquito na parede. Não sei qual é a solução que será dada, isso não é competência minha. A nossa competência aqui é em relação à crítica e chamar a atenção da pessoa responsável, da pessoa competente para resolver isso. Outra questão é essa questão da higienização. Poxa, se não cumprir todo o protocolo à risca e mais alguma coisa na UPA, vai cumprir onde? Não é possível. Dizer que recebeu de outra administração só explica o problema, mas não justifica. Gui Boaventura, vamos para os números aí da Covid-19 em Patos de Minas. Confirmada mais uma morte de uma pessoa em decorrência da Covid, uma mulher de 60 anos de idade, né? Foram 28 novos casos de ontem para hoje e 258 casos ativos da doença no município. Em relação a esses números, Odair, faz um Ctrl-C, Ctrl-V com o que nós conversamos ontem aqui. É a mesma coisa. Os números continuam os mesmos, os números continuam na mesma proporção e é o que vai acontecer no restante dessa semana. Agora, eu estou com medo da próxima semana, viu? Pois é. A questão dessa semana até que estão vindo aí dentro de uma normalidade há mais ou menos 4 semanas. Agora, o da próxima semana, que já vão contabilizar acima de 10 dias desse final de semana prolongado com o feriado, que são elas. É o que mete medo na gente. Pois é, sobre essa questão de novos casos e também de internações, a gente tem um boletim também, um comparativo entre ontem e hoje. 86 pessoas internadas de Patos de Minas, do município e de outras cidades. Houve diminuição na ocupação hospitalar aí. Se a gente olhar os números entre ontem e hoje, tivemos diminuição. Mas é uma oscilação que nós tivemos nos outros dias também, da semana passada. Hoje, pela manhã, nós tivemos aí os números que eram de ontem, né? Que eram de ontem esses números, que eram de 122%. Dos leitos ocupados, depois baixou para 76%, né, dos leitos de Covid nos órgãos, nos públicos, e agora nós estamos aí seguindo mais ou menos a média de oscilação. Essa oscilação é uma oscilação que a gente não confia muito nela, porque ela está dentro de uma faixa que amanhã ela amanhece de um outro jeito, sabe? Nós tivemos hoje a confirmação de mais 28 casos. Amanhã, isso é número subnotificado. Amanhã podemos ter um número completamente diferente aí. Vamos torcer para que continue baixando, né? Se continuar uma tendência de baixa na quarta, na quinta e na sexta-feira, ótimo, é isso que nós estamos perseguindo. Ainda sobre pandemia, Gui, a partir desta terça-feira, Patrocínio tem novo decreto e tenta conter a disseminação da Covid-19. E de ontem para hoje houve piora dos números e aumento da taxa de ocupação hospitalar, a gente vai mostrar. Em Patrocínio, de acordo com o boletim desta terça-feira, 195 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Foram registrados desde o início da pandemia 7.964 casos. Quase 7.560 foram tratados e 212 estão ativos. Não há vagas de UTI no município. A taxa de ocupação de leitos clínicos na Santa Casa ultrapassou 95%. Na rede particular, está em 75%. Vagas também no pronto-socorro foram disponibilizadas para tratar os doentes com Covid. 20% das de emergência estão ocupadas e das de urgência, mais de 90%.
Com a situação da pandemia em Patrocínio, a Prefeitura decidiu endurecer as regras e baixou um novo decreto que entra em vigor nesta terça-feira até 21 de junho. As atividades em teatro, cinema e festas com vendas de ingressos estão suspensas. As aulas podem continuar de forma híbrida e, no caso dos alunos que optaram pela forma presencial, as escolas devem ficar vigilantes às regras sanitárias. A população terá que obedecer o toque de recolher entre 11 da noite e 5 da manhã, exceto em caso de urgência. Após o toque de recolher, bares e restaurantes podem funcionar só por delivery. A exibição de música ao vivo em qualquer estabelecimento está proibida. O decreto ainda permite a realização de campeonatos de futebol amador e profissional com a presença de torcida, desde que limitada a 20% da capacidade do local. Quem não obedecer às medidas pode sofrer sanções, desde advertência a pagamento de multa e acionamento da Justiça. Pois é, Gui, nós temos aí movimentação na região e em Coromandel, o prefeito Fernando Breno, ele também baixou o novo decreto que já está valendo. Bares e lojas de conveniência podem ficar de portas abertas até às 10h30 da noite, após e até a meia-noite só podem funcionar por delivery. As atividades de esporte coletivo individuais só podem funcionar com agendamento prévio e intervalo de 15 minutos entre as atividades. O que significa tudo isso aí, Gui? Significa que a situação da nossa região é uma situação preocupante. Nós estamos falando aqui que os números baixaram hoje na questão de internamento aqui em Patos de Minas, mas isso não reflete a realidade da nossa região. Nós temos problemas em Patrocínio, temos problemas em Coromandel, temos problemas em outras cidades aqui da região que tem uma oscilação, porque quando você pega uma cidade do tamanho de Coromandel, que ela tem uma oscilação de 20%, é um negócio que preocupa, porque 20% ali nos números que são realizados pelo município é um significado maior. Então, o prefeito lá está tomando a providência dele já com precaução, porque sabe que daqui para ali... E olha que Coromandel hoje tem 5 leitos de UTI, né? Mas o prefeito lá sabe que daqui para ali um ambiente de contaminação, um ambiente proporcionado aí por essas festas, proporcionado por essas reuniões, por essa quebra da combina com o Estado de não fazer o ajuntamento, de não ficar perto um do outro, isso pode disseminar novamente uma contaminação no município e aí a situação fica ruim. Patrocínio já tem números preocupantes, já tem indicativos preocupantes, tanto é que o prefeito de lá está tomando uma providência um pouco mais séria, né? Tá restringindo mais do que estava e mais do que o normal, já prevendo que se acontecer... E olha, nós estamos aí próximo dos 80% de ocupação aqui em Patos, no leito de UTI. Se tiver qualquer probleminha, Odair, nós estamos perdidos. Porque daqui para ali vai para 100% e aí um abraço, né? E vale lembrar, e eu quero falar isso toda vez que a gente falar a respeito de ocupação de leitos de UTI, eu quero falar isso, para não deixar as pessoas esquecerem. Agora tem UTI sobrando, eu posso fazer o que eu quiser. Nós temos que lembrar que quem morre, morre na UTI. É lá que 99,9% dos casos de óbitos acontecem. O objetivo tem que ser sempre não ser contagiado pela doença, para não depender da UTI, ainda que ela exista. Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui, e nessa edição ainda do NTV News, nós vamos falar de Vazante, que inicia a imunização de professores. Minas Gerais está em alerta para a Covid-19, algumas regiões do estado enfrentam um colapso e mais de 50 pacientes já foram transferidos. Os cerca de 500 profissionais de educação de Vazante começaram a ser imunizados hoje. A aplicação vai até quinta-feira e é feita onde o professor atua. As escolas de Vazante estão movimentadas, mas não é por conta da volta às aulas presenciais, e sim com a vacinação dos professores. A máscara esconde o sorriso, mas o olhar entrega a alegria de receber a dose contra a Covid-19. Os
professores aguardam sentados à vez. Depois, é só a equipe de saúde conferir a documentação, preencher o cartão de vacinas, se preparar e, em poucos segundos, a vacina é aplicada. Em Vazante, a vacinação dos profissionais da educação começou nesta terça e vai até a próxima quinta-feira. A vacina ela representa a esperança, ela representa o sonho de ver novamente a educação, as nossas escolas de portas abertas. Ela é o primeiro passo para vermos nossas escolas cheias de crianças, nossas escolas com vida, nossas creches atendendo as famílias. Então hoje é um dia que nosso coração se alegra, é um dia que estamos revendo os nossos servidores, encontrando com alegria, com um sorriso, com gratidão de receber a primeira dose da esperança. A primeira dose da esperança que a professora Sueli fez questão de registrar e colocar em quadro gigante, finalmente vacinada. E não há data para a retomada das aulas presenciais em Vazante, Gui Boaventura. Hoje nós falamos das mães, perdão, nós falamos das mães que estão amamentando as puérperas e as mães grávidas, estão reivindicando aí no Brasil inteiro o direito de vacinarem, que uma vacina 2, né, porque a mãe transfere esses anticorpos aí para as crianças. Agora, você vai falar de qual grupo que tem mais importância ou que tem menos importância, nós precisamos de vacinar todo mundo, né? Se a gente for ficar nesse jogo de saber quem é que precisa ser vacinado primeiro, todo mundo precisa ser vacinado primeiro. A sua vida vale mais para você do que para mim, a minha vale mais para mim do que para você. Então, todo mundo quer ser vacinado, todo mundo olha para si e fala, nossa, eu sou professor, eu acho que jornalista precisa ser vacinado. Você está na rua. Além de você estar aí no estúdio, você está saindo para a rua, está encontrando as pessoas. Para fazer uma matéria, você, apesar de todo o protocolo que a gente cumpre, da prevenção e dos cuidados que a gente tem, mas você encontra quantas pessoas, quando você sai para fazer uma matéria, no mínimo 2, 3 personagens para essa matéria, mais pessoas que vão te dar informação, mais as pesquisas que você faz. Então nós achamos que nós deveremos ser vacinados. Então o que precisa é vacinar o Brasil inteiro. Todo mundo. Eu estava vendo hoje, na fala do ministro Queiroga, eu fiquei completamente desiludido, sabe? Com a questão da vacina no Brasil. Só se fala em futuro. Há uma previsão, especialistas estão fazendo, que se for esse ritmo que nós estamos vacinando hoje, nós vamos terminar a vacinação no Brasil no final do ano de 2022. E para vacinar, se tiver uma terceira dose, ainda vai mais para frente ainda. E nós precisamos vacinar toda a população do Brasil até setembro desse ano no máximo. E há uma previsão, mesmo com a chegada das vacinas da Janssen, da Pfizer, que foram importadas, que foram compradas pelo governo brasileiro aí depois de todo esse sufoco, há uma previsão de que deve faltar vacina, não deve faltar vacina, mas deve ser um número menor de vacinas da AstraZeneca e da Coronavac. E aí, essas pessoas que vacinaram e que precisam da segunda dose, essa segunda dose está armazenada aí ou não está armazenada? Como é que fica essa situação? Sabe, nós vamos passar um perrengue danado e há uma previsão, inclusive, do próprio ministro da Saúde, de que os meses de julho e agosto serão meses difíceis para conseguir essa vacina, se não tivermos uma reviravolta aí na situação. Isso por causa da importação do IFA, principalmente da China, né? Essas duas vacinas que o princípio ativo
feito na China, que é a AstraZeneca e a Coronavac, isso nós vamos ter problema com essas duas vacinas aqui no Brasil. E a Pfizer e a Janssen não são suficientes para cobrir essa demanda ou o que vai faltar dessas outras duas vacinas. Gui, ainda sobre saúde, a gente mostra agora que Minas Gerais está em alerta para a Covid-19 com o aumento de casos. Algumas regiões enfrentam problemas com a oferta de leitos. A esperança está, como você disse, na vacinação. Depois, os professores agora querem mudar a estratégia e seguir com a distribuição de doses por idade junto com grupos prioritários. E assim, espera o governo até no final do ano distribuir pelo menos a primeira dose para toda a população mineira. Minas Gerais agora está em alerta para a Covid-19. A tendência de aumento de casos e a ocupação média de leitos de UTI no estado está acima de 80%. Há um platô com viés de alta de número de casos, ou seja, nós invertemos a tendência de queda, estamos aí com uma tendência de aumento de casos novos dentro do estado de Minas. Apesar que temos uma ocupação aí de 80% de terapia intensiva, temos regiões com maior ocupação e outras com menor ocupação. Então é uma média do estado, mas o estado está num momento realmente diferente de 2, 3 meses atrás, em que algumas regiões vêm sofrendo mais do que outras. A preocupação no momento se volta principalmente para a região do sul de Minas. A região sul é uma região que mais nos preocupa hoje no estado. A sul, a oeste são as que mais nos preocupam, mas se destaca assim a sul, é o maior número de casos novos já visto na região desde o início da pandemia, na última semana. Lembrando que esses casos novos se tornam pacientes daqui a algumas semanas em terapia intensiva, por isso as medidas de ampliação de leitos na região, transferência de casos entre regiões, e outras medidas como aumento das medidas restritivas no cenário desfavorável, que é uma nova classificação da onda vermelha. O governo de Minas espera receber recorde de vacinas em junho e, após encerrar a imunização dos professores, quer ampliar a vacinação para pessoas sem comorbidades. 70% das doses devem ser destinadas por faixa etária e 30% para grupos prioritários. É uma expectativa nossa nesse mês de junho, todos os trabalhadores da educação vacinados e todos os municípios já iniciando a vacinação por idade. É um mês muito importante de vacinas. A expectativa do governo do estado é receber mais de 4 milhões de vacinas esse mês. É a maior remessa para um mês desde o início da pandemia. Então, se confirmar esses números, mostra uma aceleração aí do processo de vacinação e há uma expectativa, então, que essa semana haja uma deliberação pela CIB em que as remessas de vacina, a partir de ter vencido o grupo prioritário de professores, 70% das vacinas sejam destinadas aos grupos por idade, 59, 58, 57, assim por diante, e os demais 30% nos demais grupos prioritários. Sobre a volta às aulas, a pretensão do governo era a retomada presencial na rede estadual, mesmo sem a imunização dos professores. Mas a volta vai depender, mais uma vez, da Justiça. O Estado ele se posiciona favorável à volta das aulas, mesmo antes da vacina. A gente sabe o prejuízo que se dá em relação ao ensino das crianças, né? Isso aí a gente vai demorar anos a recuperar. É um ambiente controlado, um ambiente em que o número de pessoas ali é controlado, a higiene é feita de forma sistemática e com a vacinação, então, dos professores. E se sabe que a criança tem um poder de transmissão menor do coronavírus, diferente de outros vírus, acredito que não vejo outro motivo que não seja a decisão judicial já inicial. O protocolo do Estado foi revisto, incluímos o teste rápido de Covid dentro do protocolo para qualquer surto em escolas. E Boaventura, e essas falas então do secretário estadual de saúde sobre todas essas dificuldades que o Estado volta a ter com o aumento do número de casos?
Pois é, de tudo isso aí que o secretário falou, se enxuga em duas palavras: a expectativa e o ser. Esse é o grande problema. Tudo que eles falam na expectativa, eles não têm certeza de nada, não sabem se o plano vai dar certo, se o projeto vai dar certo, se a vacina vai chegar, se vai dar certo, se vai poder fazer isso. E é tudo ser. Isso me preocupa muito. Nós precisamos de dar velocidade a essa vacinação aí. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise de hoje. Fechando por aqui a sua participação, muito obrigado, viu? Obrigado a você, boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Amanhã a gente volta, a gente tem esse encontro marcado amanhã aqui às 19 horas aqui no NTV News. Boa noite e até amanhã.